Capítulo 11. A modificação da personalidade em psicoterapia. Este capítulo oferece algumas das características mais notáveis de uma investigação em larga escala levada a cabo no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, nos anos que vão de 1950 a 1954, investigação que se tornou possível graças ao generoso apoio da Fundação Rockefeller, através do seu Departamento de Ciências Médicas. Fui convidado a apresentar um trabalho no Fifth International Congress on Mental Health, em Toronto, em 1954, e resolvi descrever alguns pontos desse programa de investigação. Um mês após a entrega deste artigo, foi publicado pela University of Chicago Press o nosso livro que expunha todo o programa. Embora Rosalind Monde e eu fossemos os organizadores e autores de determinadas partes, o mérito pertence igualmente aos outros autores, pelo livro e pela quantidade de trabalho cujos aspectos mais importantes este artigo sublinha. Esses outros autores são John M. Butler, Desmond Cartwright, Thomas Gordon, Donald L. Grumman, Gerard V. Ige, Yves S. John, Esselin C. Rudikoff, Julius C. Emma, Roland Rua Tougas e Manuel J. Vargas. A razão principal para incluir este artigo no presente volume reside no fato de ele apresentar sob uma forma resumida alguns dos progressos apaixonantes que fizemos na medição desse aspecto instável, nebuloso, altamente significativo e determinante da personalidade que é o eu. O objetivo deste artigo é apresentar alguns dos principais aspectos da experiência que os meus colegas e eu fizemos quando resolvemos medir, recorrendo a métodos científicos objetivos, os resultados de uma forma de psicoterapia individual. A fim de tornar compreensíveis esses pontos essenciais, vou descrever de uma maneira breve o contexto em que essa investigação foi empreendida. Trabalhei durante muitos anos com meus colegas psicólogos no campo da psicoterapia. Procuramos aprender através da experiência que efetuávamos nesse campo que é eficaz para provocar uma mudança construtiva na personalidade e comportamento de pessoas perturbadas ou mal adaptadas que procuram ajuda. Fomos formulando pouco a pouco uma abordagem psicoterapêutica baseada nessa experiência, método que foi designado como não diretivo ou centrado no cliente. Este método e os seus fundamentos teóricos já foram descritos em muitos livros e em inúmeros artigos. Um dos nossos objetivos permanentes foi o de submeter a dinâmica e os resultados da terapia a rigorosas investigações experimentais. Estamos convencidos de que a psicoterapia é uma experiência existencial profundamente subjetiva tanto para o cliente como para o terapeuta, repleta de sutilezas complexas e englobando inúmeros matizes de interação pessoal. Contudo, estamos igualmente convencidos de que, se nossa experiência significa alguma coisa, se nela surgem profundos ensinamentos que provocam uma modificação da personalidade, nesse caso essas alterações devem poder ser verificadas pela investigação experimental. Durante os últimos 14 anos, levamos a efeito muitas investigações desse gênero, incidindo ao mesmo tempo sobre o processo e sobre os resultados dessa forma de terapia. Ao longo dos últimos 5 anos, no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, ampliamos os limites da investigação graças a uma série coordenada de pesquisas destinadas a esclarecer os resultados dessa forma de psicoterapia. Desejaria apresentar alguns aspectos significativos desse programa de pesquisas ainda em curso. 3 aspectos da nossa investigação. Os 3 aspectos da nossa investigação que teriam, segundo creio, maior interesse para quem nos lê, são os seguintes. 1. Os critérios de que nos servimos no nosso estudo da psicoterapia, critérios que se afastam da maneira de pensar convencional neste campo. 2. O plano da investigação, com cuja elaboração resolvemos determinadas dificuldades que até então tinham prejudicado a nitidez dos resultados. 3. Os progressos que levamos a cabo na medição objetiva de fenômenos subjetivos e sutis. Esses 3 elementos do nosso programa poderiam ser utilizados em qualquer tentativa para medir uma modificação da personalidade. Eles são, portanto, aplicáveis a investigações sobre qualquer forma de psicoterapia, ou a pesquisas sobre qualquer processo que procure modificar a personalidade ou o comportamento. Voltemos agora nossa atenção para os 3 elementos a que nos referimos, examinando-os pela ordem em que foram enunciados. Os critérios da investigação. Qual é o critério de investigação em psicoterapia? Eis uma questão difícil que tivemos de enfrentar no início do nosso planejamento.
É largamente aceita a ideia de que o objetivo da investigação neste domínio é medir o grau de êxito em psicoterapia, ou o grau de cura alcançado. Embora não deixássemos de sofrer a influência dessa maneira de pensar, abandonamos essa ideia depois de uma cuidadosa consideração, por não ser passível de definição, por implicar essencialmente um juízo de valor e por não poder, portanto, ser considerada como científica neste campo. Não existe um acordo geral sobre o que se deve entender por êxito: o desaparecimento dos sintomas, a solução dos conflitos, a melhoria do comportamento social ou qualquer outro tipo de alteração. O conceito de cura é absolutamente inadequado, uma vez que, na maior parte dos distúrbios em questão, temos de lidar com um comportamento aprendido e não com uma doença. Em consequência da nossa maneira de pensar, não perguntamos durante a investigação: tivemos êxito? Curamos a doença? Em vez disso, colocamos uma questão que é, cientificamente, muito mais defensável, ou seja, quais são as modificações concomitantes da terapia? A fim de ter uma base para responder a esta pergunta, partimos da teoria da psicoterapia que estamos desenvolvendo e dela extraímos a descrição teórica das alterações que supomos ocorrer no tratamento. O objetivo da investigação é determinar se essas alterações hipotéticas ocorrem ou não num grau que se possa medir. Foi assim que, a partir da teoria centrada no cliente, estabelecemos hipóteses como estas. Durante o tratamento, sentimentos que anteriormente tinham sido negados à consciência são vivenciados e são assimilados ao conceito de eu. Durante a terapia, o conceito do eu torna-se mais congruente com o conceito do eu ideal. Ao longo e depois da terapia, o comportamento observado do cliente torna-se mais socializado e mais amadurecido. Durante e depois da terapia, o cliente mostra uma atitude de maior autoaceitação. Atitude que está em correlação com uma maior aceitação dos outros. Estas são algumas das hipóteses que fomos capazes de investigar. Talvez tenha ficado claro que abandonamos completamente a ideia de um critério geral para nossos estudos e que o substituímos por um determinado número de variáveis claramente definidas, cada uma específica da hipótese que estávamos analisando. Isto significa que confiávamos poder expor na investigação as nossas conclusões sob uma forma como esta. A psicoterapia centrada no cliente provoca alterações mensuráveis nas características A, B, D e F, por exemplo, mas não produz alterações nas variáveis C e I. Quando são possíveis conclusões desse tipo, o psicólogo profissional e o leigo estão em posição de emitir um juízo de valor e de decidir se consideram um êxito um processo que provoca semelhantes alterações. No entanto, esses juízos de valor não devem alterar em nada os fatos concretos no nosso lento e progressivo conhecimento científico da dinâmica efetiva da alteração da personalidade. Por isso, na nossa investigação, utilizamos, em vez do critério global de êxito, vários critérios específicos variáveis, cada um extraído da nossa teoria da terapia e definido operacionalmente. Esta solução do problema dos critérios representou uma grande ajuda ao proceder-se a uma escolha inteligente dos instrumentos de investigação suscetíveis de serem utilizados na nossa bateria de testes. Não levantamos a questão insolúvel de saber quais seriam os instrumentos capazes de medir o êxito ou a cura. Em vez disso, interrogamo-nos sobre problemas específicos suscitados por cada hipótese. Qual é o instrumento capaz de medir o conceito que o indivíduo tem do seu eu? Qual é o instrumento que pode dar uma medida satisfatória da maturidade do comportamento? Como é que podemos calcular o grau da aceitação dos outros pelo indivíduo? Embora se trate de perguntas difíceis, pode-se descobrir respostas operacionais. Por conseguinte, nossa decisão em relação aos critérios serviu-nos bastante para resolver todo o problema da instrumentação das pesquisas. O plano da investigação. O fato de não haver nenhuma prova objetiva de uma alteração construtiva da personalidade, provocada pela psicoterapia, foi referido por um certo número de escritores sérios. Hebb declara que não existe nenhum conjunto de fatos para mostrar que a psicoterapia é válida. Eysenck, depois de passar em revista alguns dos estudos disponíveis, aponta que não existem dados para provar que a psicoterapia, quer seja freudiana ou não, facilite o restabelecimento dos pacientes neuróticos. Essa situação lamentável chamou nossa atenção e pareceu-nos que nosso
Estudo devia processar-se de um modo suficientemente rigoroso para que a confirmação ou refutação de nossas hipóteses pudesse demonstrar 2 pontos. A que uma alteração significativa ocorreu ou não ocorreu, e b que essa modificação, tendo sido verificada, pode ser atribuída à terapia e não a nenhum outro fator. Num domínio tão complexo como a terapia, não é fácil imaginar um plano de investigação que cumpra esses objetivos, embora acreditemos que fizemos reais progressos nessa direção. Tendo escolhido as hipóteses que desejávamos pôr à prova e os instrumentos mais adequados para o seu cálculo operacional, estávamos agora preparados para a próxima etapa. Uma série selecionada de instrumentos de investigação objetiva foram utilizados para calcular as diversas características de um grupo de clientes antes do tratamento, imediatamente após e, por último, num momento situado entre os 6 meses e um ano depois, como está indicado na figura 1. Os clientes eram, grosso modo, do tipo dos que se apresentavam no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago. O objetivo consistia em reunir esses dados, incluindo a gravação de todas as entrevistas de pelo menos 25 clientes. A escolha realizada permitia um estudo intensivo de um grupo restrito, em vez da análise superficial de um grupo maior. Uma parte do grupo em terapia foi destacada como um grupo de controle interno. Este grupo foi submetido à bateria dos instrumentos da pesquisa. Pediu-se-lhe que esperasse durante um período de controle de 2 meses e realizou-se pela segunda vez a bateria antes de iniciar o tratamento. A justificação deste processo era de que, se ocorresse uma alteração nos indivíduos simplesmente porque estavam motivados para a terapia ou porque tinham um determinado tipo de estrutura de personalidade, essa alteração deveria ocorrer durante o período de controle. Um outro grupo de indivíduos que não estavam em terapia foi selecionado como um grupo de controle equivalente. Este grupo era equivalente ao grupo em terapia na distribuição das idades e mais ou menos equivalente nas condições socioeconômicas, na proporção de homens e mulheres, de estudantes e não estudantes. Foi submetido aos mesmos testes que o grupo em terapia, nos mesmos intervalos de tempo. Uma parte deste grupo foi submetida à bateria de testes 4 vezes, de modo a torná-la rigorosamente comparável ao grupo de controle interno em terapia. A justificação deste grupo de controle equivalente é que, se verifica uma alteração nos indivíduos como resultado da passagem do tempo, da influência de variáveis randômicas ou ainda de modificações artificiais provocadas pela repetição dos testes, então essa alteração seria evidente nos resultados desse grupo de controle equivalente. A lógica suprema deste plano duplamente controlado residia no fato de que, se o grupo em terapia revelasse, durante e depois do período de tratamento, modificações significativamente maiores do que aquelas que se registram durante o período de controle interno ou no grupo de controle equivalente, então dever-se-ia atribuir com razão essas alterações à influência da terapia. Não posso, nesta curta exposição, entrar nos pormenores complexos e ramificados dos diferentes projetos que foram realizados no quadro deste plano de investigação. Uma exposição mais completa foi preparada e nela se descrevem 13 dos projetos executados até agora. Basta dizer que os dados completos sobre 29 clientes tratados por 16 terapeutas foram obtidos ao mesmo tempo que os dados completos sobre um grupo de controle correspondente. A avaliação cuidadosa dos resultados da investigação autoriza-nos a tirar algumas conclusões como estas. Ocorrem profundas alterações durante e depois da terapia, no eu que o cliente percebe. Há uma modificação construtiva nas características e na estrutura da personalidade do cliente, modificação que o aproxima das características da personalidade de um indivíduo que funcione bem. Há uma alteração em direções definidas como integração e adaptação pessoais. Verificam-se alterações na maturidade do comportamento do cliente, como os amigos observam. Eminência. Cada caso, a transformação é significativamente maior do que aquela que se encontra no grupo de controle ou nos clientes durante o período de controle interno. É apenas em relação às hipóteses referentes a atitudes democráticas e de aceitação nas relações com os outros que os resultados revelam uma certa confusão e uma relativa ambiguidade. Na nossa opinião, o programa de investigação que já tinha sido realizado era suficiente para alterar afirmações como as de Ebbe e Eysenck. Em relação a
Psicoterapia centrada no cliente, pelo menos, há agora uma prova objetiva de modificações positivas na personalidade e no comportamento em direções que são habitualmente consideradas como construtivas, e essas alterações podem ser atribuídas à terapia. Foi a adoção de múltiplos critérios específicos de investigação e a utilização de um plano de investigações rigorosamente controlado que tornou possível chegar a tal conclusão. A mensuração das alterações no eu. Uma vez que só posso apresentar aqui um número muito restrito de exemplos dos nossos resultados, vou escolhê-los num domínio onde temos a impressão de ter conseguido o progresso metodológico mais significativo e os resultados mais surpreendentes, ou seja, as nossas tentativas para medir as alterações na percepção que o cliente tem de si mesmo e a relação da autopercepção com um certo número de outras variáveis. A fim de conseguir obter uma indicação objetiva da autopercepção do cliente, empregamos a nova técnica que elaborada por Stephenson. Extraiu-se um amplo universo de declarações autodescritivas de entrevistas gravadas e de outras fontes. Algumas declarações típicas são do seguinte teor: sou uma pessoa submissa, não tenho confiança nas minhas emoções, sinto-me à vontade e nada me incomoda, tenho medo das questões sexuais, de uma maneira geral gosto das pessoas, tenho uma personalidade atraente, tenho receio do que as outras pessoas pensam de mim. O instrumento de trabalho consistiu numa centena destas declarações escolhidas ao acaso e editadas com vistas à sua clareza. Teoricamente, tínhamos agora à nossa disposição uma amostra de todos os modos como um indivíduo pode perceber a si mesmo. Cada uma dessas 100 declarações foi impressa num cartão. Foram depois dadas ao cliente, pedindo-se-lhe para agrupar os cartões que o representassem, tal como ele é agora, repartindo-os em 9 pilhas, a começar pelos traços mais característicos e terminando pelos menos característicos. Pediu-se-lhe para colocar um certo número dessas características em cada pilha, a fim de obter uma distribuição aproximadamente normal delas. O cliente efetuava esta divisão e este agrupamento nos momentos principais do processo terapêutico, antes da terapia, no fim da terapia, e num período de acompanhamento, assim como em diversas ocasiões durante a terapia. De cada vez que reunia os cartões para traçar uma imagem de si, pedia-se-lhe igualmente para agrupá-los, de modo a representar o que ele gostaria de ser, o seu eu ideal. Pormenorizamos e objetivamos desse modo as representações da autopercepção do cliente em diversos momentos e a percepção do seu eu ideal. Os diferentes agrupamentos foram depois correlacionados, uma correlação elevada entre dois grupos indicando a similitude ou ausência de modificação, e uma correlação baixa indicando uma dissemelhança ou um acentuado grau de alteração. A fim de ilustrar a forma como esse instrumento foi utilizado para testar algumas das nossas hipóteses em relação ao eu, vou apresentar alguns dos resultados do estudo de uma cliente em relação a várias hipóteses. Creio que isso definirá a natureza animadora dos resultados de forma mais adequada do que se apresentássemos as conclusões gerais do nosso estudo da autopercepção, embora procure mencionar de passagem esses resultados gerais. A cliente que forneceu os dados de onde tirei as informações que se seguem era uma mulher de 40 anos. Muito infeliz no casamento. Sua filha, adolescente, sofrerá uma depressão nervosa de que ela se sentia culpada. Sofria de perturbações muito profundas e o diagnóstico revelava-a como seriamente neurótica. Não fazia parte do grupo de controle interno e por isso iniciou imediatamente a terapia depois de ter efetuado a primeira bateria de testes. Apresentou-se a 40 entrevistas que se estenderam por um período de 5 meses e meio, e terminou então a terapia. Os testes de acompanhamento foram administrados 7 meses mais tarde e nessa altura resolveu ter mais 8 entrevistas. Um segundo estudo de acompanhamento foi realizado 5 meses depois. O terapeuta considerou que tinha havido uma considerável mudança na terapia. A figura 2 apresenta alguns dados sobre a modificação da autopercepção dessa cliente. Cada círculo representa um agrupamento para descrever o eu ideal ou o eu. Os agrupamentos foram efetuados antes da terapia, depois da 7ª e da 25ª entrevistas e no fim da terapia, assim como nos 2 momentos posteriores indicados no parágrafo anterior. As correlações são dadas entre muitos desses agrupamentos.
Examinemos agora esses dados que se referem a uma das hipóteses submetidas à análise, aquela que afirmava que o eu que o cliente percebe se modificará mais durante a terapia do que durante um período de não terapia. Nesse caso particular, a alteração foi maior durante a terapia do que durante cada um dos períodos de acompanhamento ou do que no período total de 12 meses de acompanhamento. Por conseguinte, neste caso igual a hipótese se confirma. Sob esse aspecto, nossa cliente tinha características de todos os nossos clientes, residindo o resultado final na descoberta de que a alteração no eu que o cliente percebe durante a terapia era significativamente maior do que durante os períodos de controle ou posteriores à terapia, assim como era também significativamente maior do que a alteração verificada no grupo de controle. Consideremos agora uma segunda hipótese. Tinha-se previsto que, durante e depois da terapia, o eu que o cliente percebe seria avaliado de uma forma mais positiva, ou seja, se tornaria mais congruente com o eu ideal, ou o eu valorizado. A cliente a que nos referimos manifestava, quando entrou em contato com a terapia, uma discrepância notável entre o eu que ela era e o eu que gostaria de ser. Durante e após a terapia, essa discrepância diminuiu, registrando-se um incontestável grau de congruência na altura do estudo de acompanhamento final, o que confirmava a nossa hipótese. Isto é típico das nossas conclusões gerais, que mostram um desenvolvimento significativo na congruência entre eu e ideal, para o grupo como um todo. Uma análise atenta da figura 2 mostra que, no fim do nosso estudo, a cliente se percebe a si mesma como tendo se tornado muito semelhante à pessoa que desejava ser quando iniciou a terapia. Pode notar-se igualmente que o eu ideal final se torna ligeiramente mais semelhante ao seu eu inicial do que era o seu ideal inicial. Consideremos sucintamente uma outra hipótese, segundo a qual a alteração do eu percebido não se faria ao acaso, mas numa direção que avaliadores competentes classificariam como adaptação. Como contribuição para o nosso estudo, os cartões que foram entregues a um grupo de psicólogos clínicos não associados à investigação, pedindo-se-lhes que agrupassem os cartões da forma como faria uma pessoa bem adaptada. Chamou-se a isto pessoa bem adaptada. Chamou-se a isto coeficiente de adaptação, indicando os coeficientes mais elevados um maior grau de adaptação. No caso da referida cliente, consideramos que os coeficientes de adaptação para os 6 agrupamentos sucessivos de cartões definindo o eu indicados na figura 2, começando pelo eu tal como era percebido antes da terapia e acabando no segundo acompanhamento, são os seguintes: 35, 44, 41, 52, 54, 51. A tendência para uma melhor adaptação, tal como se definiu operacionalmente, é evidente. É igualmente verdade para o grupo no seu conjunto, ocorrendo um nítido aumento no coeficiente de adaptação durante o período de terapia e uma regressão muito ligeira no período posterior à terapia. Não se registrou uma alteração essencial no grupo de controle. Desse modo, tanto para esta nossa cliente como para o grupo todo, confirmava-se a nossa hipótese. Quando se procede a uma análise qualitativa dos diferentes agrupamentos que definem o eu, os resultados posteriores confirmam essa hipótese. Quando se compara a imagem inicial do eu com as descrições posteriores à terapia, verifica-se que, depois do processo terapêutico, a cliente se vê modificada sob muitos aspectos. Ela sente que tem mais confiança em si, que está mais segura de si, que se compreende melhor, que sente uma maior tranquilidade interior e tem relações mais confortáveis com os outros. Sente-se menos culpada, menos ressentida, menos ameaçada e menos insegura, tendo uma menor necessidade de se refugiar em si. Estas alterações qualitativas são semelhantes às que outros clientes manifestaram no decurso da investigação e estão de um modo geral de acordo com a teoria da terapia centrada no cliente. Gostaria de indicar alguns resultados adicionais interessantes que se podem descobrir na figura 2. Vê-se claramente que a representação do eu ideal é muito mais estável do que a representação do eu. As intercorrelações estão todas acima de 0,70, e a concepção da pessoa que ela gostaria de ser altera-se relativamente pouco durante todo o período. Isto é característico de quase todos os nossos clientes. Embora não tivéssemos formulado uma hipótese sobre este aspecto, esperávamos que nossos
clientes conseguissem alcançar uma maior congruência entre o eu e o eu ideal, primeiro pela alteração dos seus valores, depois clientes conseguissem alcançar uma maior congruência entre o eu e o eu ideal, primeiro pela alteração dos seus valores, depois pela alteração do eu. Nossa experiência mostrou claramente que não era assim e que, salvo exceções ocasionais, se revelou ser o conceito do eu que manifesta maior alteração. No entanto, verifica-se uma certa alteração no eu ideal no caso da nossa cliente, e a direção dessa ligeira alteração é interessante. Se calcularmos o coeficiente de adaptação, anteriormente descrito das sucessivas representações do eu ideal da referida cliente, acharemos que a cotação média para as 3 primeiras é 0,57, mas a cotação das 3 que se seguem à terapia é 0,51. Em outras palavras, o eu ideal tornou-se menos perfeitamente adaptado ou mais acessível. É, até certo ponto, um objetivo que exige menos esforços penosos. Também sob este aspecto, a nossa cliente é característica da tendência de todo o grupo. Uma outra conclusão diz respeito ao eu recordado, que nos é apresentado na figura 2. Conseguiu-se este agrupamento de cartões pedindo à cliente, no momento do segundo estudo de acompanhamento, que escolhesse os cartões que melhor representassem o que ela era quando iniciou a terapia. Este eu recordado revelou-se muito diferente da descrição que fizera no momento de iniciar o processo terapêutico. A correlação com a autorrepresentação feita naquele tempo foi de apenas 0,44. Além disso, era uma descrição muito menos favorável e com uma diferença muito maior em relação ao seu ideal, e com um baixo coeficiente de adaptação, um coeficiente de 26 comparado com um de 35 para a descrição inicial do eu. Isto leva a pensar que, no agrupamento relativo ao eu recordado, temos uma grosseira medida objetiva da redução da atitude de defesa que se operou ao longo dos 18 meses do período do nosso estudo. No contato final, a cliente é capaz de dar uma imagem muito mais verdadeira da pessoa perturbada e mal adaptada que ela era quando iniciou a terapia, imagem que é confirmada, como veremos, por um outro testemunho. E, assim, o grau de alteração do eu durante o período total de 1 ano e meio é talvez melhor representado pela correlação 0,13 entre o eu recordado e o eu final, do que pela correlação 0,30 entre o eu inicial e o final. Consideremos agora uma nova hipótese. Na terapia centrada no cliente, nossa teoria é que na segurança psicológica da relação terapêutica o indivíduo é capaz de aceitar na sua consciência sentimentos e experiências que normalmente seriam reprimidos ou negados à consciência. Essas experiências anteriormente recusadas são agora incorporadas ao eu. Por exemplo, um cliente que reprimiu todos os sentimentos de hostilidade pode vir a vivenciar, durante a terapia, sua hostilidade de uma maneira livre. Seu conceito de si mesmo reorganizou-se, portanto, de modo a incluir essa compreensão de que tem, de tempos em tempos, sentimentos hostis em relação aos outros. A sua autoimagem torna-se, nesse nível, um mapa ou uma representação mais adequada da totalidade da sua experiência. Tentamos traduzir esta parte da nossa teoria numa hipótese operacional, que exprimimos da seguinte maneira. Durante e após a terapia deve dar-se um aumento da congruência entre o eu, tal como é captado pelo cliente, e o cliente tal como é visto por quem faz o diagnóstico. Supomos que, quando uma pessoa treinada faz um diagnóstico psicológico do cliente, tem uma maior consciência da totalidade das formas de experiência, tanto conscientes como inconscientes, do que o próprio cliente. Por conseguinte, se este assimilar na descrição consciente que faz de si mesmo muitos dos sentimentos e das experiências que anteriormente reprimira, nesse caso, a imagem de si mesmo assemelhar-se-á mais à imagem que traça aquele que faz o seu diagnóstico. O método para investigar esta hipótese foi a adoção de um teste projetivo a que a cliente foi submetida em cada uma das etapas, sendo o estudo desses 4 testes feito por um clínico. A fim de evitar qualquer juízo tendencioso, não se disse a esse psicólogo qual a ordem em que se tinham administrados os testes das etapas, sendo o estudo desses 4 testes feito por um clínico. A fim de evitar qualquer juízo tendencioso, não se disse a esse psicólogo qual a ordem em que se tinham administrados os testes. Pediu-se-lhe para classificar os cartões que para cada um dos testes, de modo a representar a cliente tal como ela era nessa altura.
Esse processo proporcionou-nos um diagnóstico cujas apreciações estavam isentas de qualquer juízo tendencioso, expresso nos mesmos termos a que a cliente recorrera para retratar a si mesma, o que tornava possível uma comparação objetiva e direta através da correlação entre os diversos agrupamentos que. O resultado desse estudo em relação à cliente a que vimos nos referindo está patente na figura 3. A parte superior do diagrama é simplesmente uma condensação da informação da figura 2. A linha inferior mostra os grupos de cartões feitos pelo diagnosticador e as correlações permitem-nos pôr à prova nossa hipótese. Pode observar-se que no início da terapia não havia nenhuma relação entre a percepção de si mesma pela cliente e a percepção desta pelo diagnosticador. Mesmo no fim do processo terapêutico a situação era a mesma. Mas na altura do primeiro estudo de acompanhamento e do segundo, a percepção que a cliente tinha de si mesma tornou-se substancialmente semelhante àquela que dela tinha o diagnosticador. Desse modo, a hipótese acha-se amplamente comprovada, visto ter aumentado significativamente a congruência entre o eu como é captado pela cliente e a cliente como é vista pelo diagnosticador. Há ainda outras conclusões interessantes a partir deste aspecto do estudo realizado. Note-se que, na altura em que se iniciava a terapia, a cliente tal como é vista no diagnóstico é muito diferente do ideal que ela concebia para si mesma. Perto do fim do estudo, o diagnosticador vê a cliente como claramente semelhante ao ideal que ela alimenta para si própria nesse momento e ainda mais semelhante ao ideal que possuía no momento em que iniciará a terapia. Podemos, portanto, dizer que o testemunho objetivo indica que a cliente se tornou, na sua autopercepção e na descrição da sua personalidade total, substancialmente a pessoa que desejava vir a ser quando começou a terapia. Um outro ponto digno de interesse é que a modificação da percepção da cliente por parte do diagnosticador é consideravelmente mais nítida do que a mudança no eu da cliente como ela o percebe. Este fato é interessante, se o aproximarmos da opinião geral dos profissionais de que os clientes exageram a mudança. Opinião geral dos profissionais de que os clientes exageram a mudança que eles experimentam. Sugere-se igualmente a possibilidade de que um indivíduo revele uma alteração tão nítida depois de um período de 18 meses que se chegue à conclusão que as diferenças entre a sua personalidade e o que era no início são maiores do que as semelhanças. Um último comentário sobre a figura 3 refere-se ao eu recordado. Note-se que essa imagem do eu recordado está numa correlação positiva com a impressão diagnóstica, o que tende a confirmar a afirmação anteriormente feita de que ela representa uma imagem mais adequada e menos defensiva do que a cliente fora capaz de dar de si mesma no momento em que iniciou a terapia. Resumo e conclusão. Neste capítulo, procurei indicar pelo menos as grandes linhas do vasto plano de investigação da psicoterapia, tal como foi realizada na Universidade de Chicago. Foram mencionados alguns pontos importantes. O primeiro é a rejeição de um critério global no estudo da terapia e a adoção de critérios de modificação da personalidade específicos definidos operacionalmente, baseados em hipóteses pormenorizadas radicadas numa teoria da dinâmica da terapia. O emprego de um grande número de critérios específicos permitiu-nos realizar alguns progressos científicos na determinação dos tipos de alteração que acompanham ou não a terapia centrada no cliente. Um segundo aspecto importante é a nova maneira de abordar o problema, até agora, por resolver, do controle nos estudos de psicoterapia. O plano de investigações incluiu 2 processos de controle. Um grupo de controle equivalente responde pela influência do tempo, pelas sessões repetidas de testes e pelas variáveis randômicas. E um grupo de controle interno no qual cada cliente em terapia é comparado consigo mesmo durante um período de não terapia, com o objetivo de responder pelas variáveis da personalidade e da motivação. Com este duplo plano de controle foi possível chegar à conclusão de que as alterações que se registram durante a terapia, e que não se explicam pelas variáveis controladas, se devem ao próprio tratamento. Um outro resultado importante que selecionei para apresentar aqui é uma amostra do progresso que se realizou ao se empreender uma investigação rigorosamente objetiva dos elementos sutis do mundo subjetivo do cliente. Podemos demonstrar a alteração do autoconceito do cliente. O grau em que o eu que o cliente percebe se torna semelhante ao eu valorizado. O aumento de segurança e de adaptação do eu percebido, semelhante ao eu valorizado.
o aumento de segurança e de adaptação do eu percebido. O grau em que a autopercepção do cliente se torna mais congruente com o diagnóstico feito. Esses resultados tendem a confirmar as formulações teóricas que fizemos. Quanto ao lugar do autoconceito no processo dinâmico da psicoterapia. Finalizando, há duas conclusões que eu gostaria de mencionar. A primeira é que o programa de investigação que descrevi mostra claramente que uma prova objetiva, pondo em prática os critérios habituais da investigação científica rigorosa, não só pode ser conseguida no domínio da personalidade e das alterações do comportamento provocadas pela psicoterapia, como foi obtida para uma determinada orientação psicoterapêutica. Isto quer dizer que, no futuro, se poderia obter uma prova objetiva semelhante nos casos em que se verificar uma alteração da personalidade como resultado de outras psicoterapias. A segunda conclusão é, na minha opinião, ainda mais significativa. O progresso metodológico operado nos últimos anos faz com que um grande número de sutilezas do processo terapêutico esteja agora amplamente aberto à investigação. Procurei ilustrar este aspecto, fundamentando-me na investigação das alterações no autoconceito. Mas são igualmente possíveis outros métodos semelhantes para estudar objetivamente a modificação das relações entre o cliente e o terapeuta, as atitudes de transferência e de contratransferência, a alteração da fonte do sistema de valores do cliente e outros aspectos semelhantes. Creio que se poderá afirmar que quase todo o edifício teórico que se pensa estar em relação com a modificação da personalidade ou com o processo da psicoterapia está agora aberto à investigação científica, segundo novas perspectivas. Continuar nessa nova direção deveria esclarecer muito a dinâmica da personalidade, de modo particular sobre a modificação da personalidade numa relação interpessoal,